Preciso contextualizar brevemente a situação para que a história faça sentido. Eu estudo em uma universidade pública na Califórnia, parte do sistema UC. Algumas instituições, como UCLA, Berkeley e Santa Bárbara, são enormes, enquanto outras, como a minha, são bem menores. As maiores costumam ter um evento conhecido como Dia de Visita, onde calouros conhecem o campus, mas que na prática é só uma desculpa para os veteranos organizarem festas o dia todo. Berkeley tem o Cal Day, e Santa Bárbara chama o seu de Deltopia, por exemplo. Meu campus fica a cerca de 2 horas e meia de Santa Bárbara, e é comum que alunos de outras unidades façam esse trajeto para participar dos eventos das universidades maiores. Nunca fui muito de curtir esse tipo de festa, então nunca me interessei. Porém, alguns meses atrás, percebi que era meu último ano e que não teria outra chance. Quando me convidaram para ir ao Deltopia, decidi que era hora de aproveitar e fui. Saímos na sexta-feira à tarde, um dia antes do ápice das comemorações. O carro, completamente lotado, estava sendo dirigido pelo Hunter, e nossos amigos Damon, Benjamin e Arman também foram. Todos temos mais de 1,80 m, então a viagem foi apertada, mas passou rápido com boa música e conversa. Ao chegarmos em Isla Vista, passamos quase 1 hora procurando vaga sem sucesso. O estacionamento durante o Deltopia é caótico, e não estou exagerando. Quando estávamos quase desistindo, o Hunter usou seu jeito persuasivo e convenceu uma garota de uma fraternidade a nos ceder a vaga dela. Todos demos risada da situação, e tudo parecia estar indo bem. A irmã do Hunter, que estuda na UCSB, havia concordado em nos hospedar no apartamento dela. Pode parecer improvisado, mas durante o Deltopia, ter um lugar para dormir é um privilégio. Ela e as colegas de quarto foram super receptivas, então decidimos ficar com elas naquela noite, mesmo que o evento oficial só começasse no dia seguinte. Agora, preciso mencionar algo sobre o Hunter. Ele é muito sociável e conhece muita gente. Um desses conhecidos é o Amir, um cara problemático, e uso o termo conhecido com certa liberdade. Amir é daqueles que se infiltram em grupos sem realmente pertencer a eles. Ele é inseguro, barulhento e vive buscando validação, sempre desviando as conversas para si mesmo. E antes que alguém me acuse de fofoca, ele já fez coisas ruins contra mim e meus amigos no passado. Então, tenho motivos para não gostar dele. O Amir havia comentado com o Hunter que também iria ao Deltopia, mas nunca houve um plano concreto de nos encontrarmos. Ele não estava incluso na nossa viagem e nenhum de nós o convidou. Cerca de 1 hora depois de nos instalarmos, saímos para comprar bebidas para nós e para as colegas de quarto da irmã do Hunter. Quando estávamos voltando, quem aparece na calçada de mãos nos bolsos, senão o Amir? Ninguém disse nada, apenas continuamos andando, e ele se juntou ao grupo como se já fizesse parte dele. A primeira coisa que ele disse foi: "Por que vocês estão tão surpresos em me ver?" Era óbvio que ficaríamos chocados. Nunca combinamos nada com ele, e até onde sabíamos, o Hunter nem tinha mencionado onde estávamos hospedados. Ignoramos e seguimos em frente, sem saber como aquilo iria se desenrolar. As coisas pioraram rapidamente. Ao voltarmos, o Amir perguntou se podia usar o banheiro do apartamento, e assim que o Hunter concordou relutantemente, ele correu à frente. Quando a irmã do Hunter abriu a porta, ele anunciou: "Eu vou ficar aqui", e entrou sem esperar resposta. Ela não o conhecia, mas assumiu que ele estava com a gente. Quando o Hunter percebeu que o Amir havia mentido para a irmã, ficou furioso. Resumindo, ele deixou claro que o Amir não era bem-vindo e que mentir para a irmã era inaceitável. O Amir não saiu quieto. Ficou batendo boca por 20 minutos até finalmente entender que não tinha vez ali. Depois disso, ficamos bêbados. E admito, o assunto da noite foi o Amir.
Mais tarde, descobrimos que o Hunter estava compartilhando a localização do iPhone com ele, o que significava que o Amir nos rastreou até o apartamento. No dia seguinte, o Deltopia foi incrível e atendeu às expectativas. A maior parte da folia aconteceu no fim da tarde e depois nos reunimos com mais 5 amigos no apartamento. Contamos a eles sobre o Amir e todos acharam a situação tão estranha quanto nós. Um deles, o Ryland, verificou a localização do Amir no iPhone e quase caiu para trás. O pontinho azul estava praticamente em cima de nós. Assim que comentamos, o ponto começou a se afastar rapidamente, como se ele estivesse nos espionando de um carro e depois fosse embora. Foi bizarro. A segunda aparição dele foi perturbadora, ainda mais depois da rejeição do Hunter. Deveríamos ter levado a sério, mas acabamos rindo da obsessão estranha dele e seguimos a festa. Naquela noite, depois que todos dormiram, acordei no meio da madrugada com um barulho de vidro quebrando. Levantei rápido e olhei em volta. Ninguém mais acordou, provavelmente porque estavam todos bêbados. Sem armas à disposição, peguei uma garrafa de vinho vazia e fui em direção ao barulho. Na sala, vi que a porta de vidro da varanda estava destruída, com uma pedra enorme no chão cercada de cacos. Não precisei pensar muito para saber quem estava por trás disso. Fui acordar meus amigos, mas, pelo canto do olho, vi a maçaneta de um armário se mexendo. Congelei de medo. A ideia de que o Amir poderia ter invadido o apartamento me apavorou. Estava prestes a abrir o armário quando recuei e acordei o Hunter para me acompanhar. Quando voltamos, a porta do armário estava aberta e ele não estava lá. Foi então que o Hunter pegou uma faca enorme de dentro do móvel. O Amir estivera escondido lá, provavelmente esperando para me atacar. Se eu tivesse aberto a porta sozinho, poderia ter sido morto. Foi o momento mais assustador da minha vida. Acordamos todo mundo e revistamos o apartamento para garantir que ele não estava. Mas lá chamamos a polícia, mas só registraram um boletim de ocorrência, dizendo que destruição de propriedade era comum durante o Deltopia. O Amir parou de compartilhar a localização com o Ryland, então não tínhamos provas contra ele. No dia seguinte, antes de irmos embora, o Hunter mandou uma mensagem enorme para o Amir, que nunca foi entregue, pois ele já havia bloqueado todos nós. Nas semanas seguintes, ele sumiu completamente. Apesar de o Amir não ter histórico de violência, ainda me preocupa que ele possa fazer algo drástico, já que sabe onde moramos. Se algo acontecer, atualizo vocês. Me chamo Artie, e isso aconteceu há muito tempo, mas posso dizer que ainda me lembro de cerca de 90% dos detalhes com clareza. Era o final de abril de 1996. Eu havia acabado de sair do treinamento básico e tinha sido designado para uma base aérea em San Angelo, Texas, como especialista em comunicação. Estar no Texas foi ótimo para mim, já que sou originalmente do Mississippi. E parte da razão pela qual me alistei foi justamente para ficar o mais longe possível de casa. Na época, eu tinha 24 anos e meus amigos mais próximos na base eram um cara chamado Sebas e uma garota chamada Kay. Hoje já perdemos contato, mas naquela época éramos inseparáveis. Foi num fim de semana quente no começo de abril, quando Sebas sugeriu uma viagem de carro até Austin para mudar um pouco o cenário. Kay e eu também estávamos cansados da rotina da base, então topamos na hora. Kay se ofereceu para dirigir e logo enchemos o SUV dela com nossas coisas e partimos naquela mesma tarde. Cerca de 1 hora depois, estávamos em um trecho vazio da rodovia quando Sebas fez um comentário. Ele perguntou se a gente tinha visto o carro que saiu do acostamento logo depois que passamos. Olhei para trás e vi um Tahoe escuro, ou algo parecido, nos seguindo a uma distância constante. Eu não tinha percebido ele saindo do acostamento, mas como estávamos na estrada, aquilo não me pareceu tão estranho. Só que então Kay trocou de faixa e o SUV fez o mesmo.
Ela repetiu a manobra 1 minuto depois e o veículo espelhou o movimento novamente. Fiquei confuso no início, mas quando o SUV acendeu as luzes, tudo fez sentido. Estávamos sendo parados por um policial à paisana. Kay encostou e eu observei o suposto policial parando atrás de nós. Sou uma pessoa bastante observadora e processar informações rapidamente é algo para o qual fui literalmente treinado. Na hora, percebi que algo estava errado. O homem que saiu do carro não se parecia com nenhum policial que eu já tivesse visto. Ele estava vestindo equipamento tático todo preto, mas nada que indicasse que era da polícia. A única coisa que parecia minimamente oficial era um patch no braço com uma inscrição que não consegui ler. Ele também não agiu como um policial normal. Em vez de se aproximar da janela de Kay, ficou atrás do carro, como se estivesse esperando algo. Continuei observando e notei que ele não só estava parado ali, mas também analisando o veículo, olhando pela janela traseira, como se quisesse ver o que tínhamos levado, além de checar os adesivos do para-choque e a placa. Sebas e Kay também perceberam o comportamento estranho do suposto policial. Sebas então baixou o vidro e perguntou se havia algum problema. Em vez de responder, o homem caminhou rapidamente até a janela de Kay e pediu sua carteira de motorista e registro. Kay, relutante, entregou os documentos. Ele voltou para o carro e demorou um tempo anormal para retornar. Nós três começamos a sussurrar sobre o quão estranho era aquele encontro, mas não sabíamos o que fazer. Depois de um tempo que pareceu eterno, o homem finalmente saiu do carro. De novo, só que desta vez, mais 2 indivíduos o acompanhavam. Senti meu coração acelerar e precisei controlar a respiração para me acalmar. O primeiro homem voltou até a janela de Kay e perguntou se o pai dela era militar ou algo do tipo. Kay pediu explicações e ele mencionou o adesivo militar no para-choque traseiro. Ela riu e disse que era a única das Forças Armadas ali. Foi quando ele olhou para Sebas e para mim e disse: "Eles também?" No momento em que Kay confirmou que todos éramos militares, notei uma mudança. O homem na janela não disse nada, mas sua postura ficou rígida. Ele olhou para os outros 2, que ainda estavam atrás do SUV, e depois encarou Kay. Houve um silêncio tenso antes de ele simplesmente dizer que a deixaria ir com um aviso para dirigir mais devagar. Entregou os documentos de volta, virou-se sem mais palavras e os 3 voltaram para o Tahoe. Antes mesmo que Kay pudesse ligar o carro, o SUV arrancou em alta velocidade. Ficamos perplexos. Sebas não parava de repetir que aqueles caras não eram policiais de verdade e que teriam feito algo horrível se fôssemos civis. Não havia muito mais o que fazer, então Kay retomou a viagem. Austin foi divertido, e quando voltamos para a base, quase já tínhamos esquecido o ocorrido. Foi só cerca de 1 semana depois que me lembrei do incidente. Eu estava na sala de recreação, assistindo ao noticiário local com Sebas, quando uma reportagem me deixou gelado. Um homem e uma mulher haviam sido encontrados mortos em uma vala às margens de um trecho da rodovia perto de San Angelo. Segundo a reportagem, as vítimas foram roubadas e assassinadas, e os investigadores acreditavam que os corpos haviam sido abandonados ali na noite anterior. O que realmente me assustou foi o que veio depois. O veículo encontrado abandonado perto do local era um Tahoe preto. A polícia confirmou que havia sido roubado meses antes, em outro estado. Imediatamente, Sebas e eu fomos procurar Kay. E os 3 concordamos que precisávamos contar à polícia o que tínhamos visto. Relatamos tudo e parte de mim sentiu uma culpa enorme por não ter falado antes. Até hoje, me pego pensando como aquele adesivo militar no carro de Kay pode ter salvado nossas vidas. Não consigo evitar imaginar como teria sido fácil acabar naquela vala se não fôssemos militares.
Sou naturalmente uma pessoa introspectiva e fechada. Esse traço de personalidade explica, em parte, por que demorei tanto para compartilhar essa história. Para mim, poucas coisas seriam piores do que ter essa narrativa vinculada à minha identidade. Contudo, recentemente refleti sobre como seria lamentável permitir que esses eventos se perdessem no tempo sem serem conhecidos. Eis-me aqui então disposto a romper minha própria barreira de privacidade para registrar isso. Há aproximadamente uma década, empreendi uma viagem de carro sozinho, partindo de West Paterson, Nova Jersey, com destino a Fort Worth, no Texas. O propósito era visitar meus pais, com quem não mantinha contato havia anos. Desde que deixara Fort Worth no passado, minhas visitas tinham sido raras, tornando essa jornada algo já tardio. Em algum ponto da estrada, numa região remota, talvez no Arkansas ou na divisa com Oklahoma, não recordo com precisão, meu veículo começou a apresentar defeitos. Tentei ignorar os sinais por um tempo, mas logo precisei encostar. A paisagem ao redor era desoladora. Campos abertos, árvores isoladas e uma rodovia vazia se estendendo à minha frente. Levantei o capô e fingi inspecionar o motor, como se soubesse o que estava fazendo. Na verdade, apenas tentava ganhar tempo, relutante em admitir minha total incapacidade mecânica. Planejei esperar um pouco antes de pedir socorro. Embora nem mesmo tivesse assinatura do serviço de assistência automotiva, o que me deixava apreensivo com os custos exorbitantes que enfrentaria. Minutos depois, ouvi um veículo parando atrás de mim. Era uma caminhonete branca, sem características marcantes, e notei a ausência de placa dianteira. O motorista desceu, um homem que aparentava estar na casa dos 30 anos, embora seu aspecto cansado o envelhecesse. Cabelos encaracolados, barba longa e mal cuidada, traços que sugeriam alguém acostumado ao trabalho braçal. Curiosamente, ele se assemelhava a uma versão mais descuidada de mim mesmo. Estatura, tipo físico e cor de cabelo similares. Sem perguntar se precisava de ajuda, ele já se inclinava sobre o motor, agindo com familiaridade. Comentei brevemente o ocorrido, e ele afirmou ser mecânico. Sua postura confiante me fez acreditar nele. Enquanto me perguntava como retribuiria a assistência, ele surpreendeu-me ao murmurar algo sobre um testador de compressão, sem o qual o carro não funcionaria. Disse que um colega poderia trazer o equipamento. Confesso que não entendia totalmente a situação, mas sua atitude parecia sincera. Quando tentou ligar para o suposto amigo, seu celular estava descarregado. Sem hesitar, ofereci o meu. Foi então que, num movimento rápido, ele sacou uma arma. Tudo aconteceu com uma tranquilidade perturbadora. Sua voz firme, como se aquilo fosse rotina. Obedeci às ordens. Sentei no acostamento, permiti que revistasse meus bolsos e entreguei minha carteira, mochila e até a senha do telefone. Em instantes, ele partiu. Assim, fui vítima de um assalto à beira da estrada. Relato isso com frieza agora, mas na época, a fúria que senti era indescritível. Nunca havia experimentado tanta raiva antes. Felizmente, um bom samaritano parou. Pouco depois, ajudou-me a ligar o carro e até forneceu direções para a casa dos meus pais. Cheguei a Fort Worth naquela noite e, surpreendentemente, a visita transcorreu de forma agradável, apesar das circunstâncias. As semanas seguintes foram um turbilhão. Cancelei cartões, emiti documentos novos, alterei senhas e recuperei o que pude. Foi um processo tedioso, mas com o tempo retomei minha rotina. 6 meses depois, porém, a situação escalou. Recebi uma carta de um banco desconhecido agradecendo pela abertura de uma linha de crédito. Inicialmente, desconsiderei como spam, mas então veio outra comunicação, desta vez da Best Buy, com um cartão em meu nome e mais de os 1.000 dólares em dívidas. As compras haviam sido feitas no Tennessee. Foi quando percebi,
Meu cartão do Seguro Social estava na carteira roubada. Aquele homem agora tinha todos os dados para assumir minha identidade. O mês seguinte foi um pesadelo. Meu relatório de crédito virou um caos, com consultas e dívidas fraudulentas surgindo diariamente. Denunciei a FTC, congelei meu crédito, registrei boletins de ocorrência, mas sem pistas concretas, a polícia pouco pôde fazer. O golpista, no entanto, era meticuloso. Semanas depois, meu plano de saúde notificou-me sobre um atendimento de emergência na Geórgia em meu nome. Agora, havia registros médicos falsos no meu arquivo, algo que poderia me prejudicar gravemente. Decidi agir por conta própria. Monitorei meu nome em alertas do Google, verifiquei relatórios de crédito obsessivamente e vasculhei redes sociais. Certa noite, ao checar anúncios no Craigslist nas cidades ligadas às fraudes, deparei-me com uma postagem em Jackson, Tennessee. Ferramentas elétricas usadas coincidindo com itens comprados no cartão fraudado. Interessei-me pelo anúncio, mantendo a abordagem discreta para não alertar o criminoso. Ele marcou um encontro em local público, pedindo pagamento em dinheiro. Em vez de ir pessoalmente, temendo minha própria reação, contatei a polícia local, fornecendo todos os detalhes. No dia combinado, ao avistar as viaturas, o suspeito fugiu, perdendo o controle do caminhonete vermelha em uma vala. Durante o interrogatório, ele entrou em pânico e delatou os cúmplices. Com sua colaboração, a polícia prendeu toda a quadrilha. Descobriram que não agiam sozinhos. Eram 3 indivíduos que alvejavam viajantes solitários em rodovias do Sul. E eu não fui a única vítima. Todos foram condenados e a justiça, enfim, foi servida.